Hoje vamos ver uma história que não tem heróis com espadas flamejantes, nem batalhas sangrentas, mas que fala de algo ainda mais profundo: o silêncio. A trama se passa no coração do Japão feudal, entre montanhas sagradas e templos antigos, onde o tempo não corre, ele contempla. Vamos acompanhar um único dia na vida de um monge, um homem que abandonou tudo, riquezas, nome, passado, para viver uma existência marcada por disciplina, humildade e introspecção. Seus passos são lentos, seus gestos medidos, suas palavras raras, mas cada detalhe da sua rotina carrega o peso de séculos de tradição. Prepare-se para mergulhar em uma atmosfera de paz e contemplação, onde até o som da água tem algo a dizer. Esta é uma jornada sensorial, feita para ouvir, imaginar, sentir e lembrar que às vezes o mais poderoso dos mundos está dentro de nós. O primeiro som não é um som, é a ausência dele. O dia começa no Japão feudal, sem alarde, quando a névoa dança entre os telhados do templo e o vento murmura como se tivesse medo de perturbar o silêncio. O mundo ainda dorme, mas dentro dos muros sagrados, uma alma desperta. Sem pressa, sem palavras, apenas presença. O futon é dobrado com a mesma delicadeza com que se lida com um pergaminho antigo. Cada gesto é ritual, cada respiração é um passo rumo ao dia. O monge não corre, o tempo não o comanda. Há sabedoria no compasso lento. Enquanto outros despertam para correr, ele desperta para ouvir o que o mundo não diz. Com um deslizar quase imperceptível, a porta shoji se abre. A luz invade o aposento, não com violência, mas com reverência. O papel translúcido não bloqueia o mundo, ele o filtra. E o monge, agora exposto ao dia, se curva, não diante de um imperador, mas diante da existência. Os pés descalços tocam a madeira com uma intimidade ancestral. Cada tábua carrega a memória de séculos. Não há pressa, não há ruído, apenas o leve ranger que ecoa como um sussurro entre os pilares. O templo não exige palavras. Ele responde ao silêncio com uma presença viva. A água corre como o tempo, fria, limpa, constante. O monge lava as mãos não para tirar a sujeira do mundo, mas para entrar nele purificado. A cerimônia não é pública, nem precisa ser. É entre ele e o silêncio, entre a pedra e o fluxo. Um diálogo que não precisa de voz. A brisa move as folhas como pincéis em um pergaminho invisível. O caminho de areia, desenhado com rastros de vassoura, é mais do que um chão. É um quadro que se apaga a cada passo. O monge caminha por ele como se não quisesse perturbar a arte efêmera do mundo. Um pé depois do outro, a areia sussurra histórias esquecidas. O ar é denso com aroma de sândalo. A fumaça dança como espírito livre, subindo lentamente, carregando intenções silenciosas. O monge ajoelha diante do altar, não como quem pede, mas como quem escuta. O silêncio da sala é tão profundo que o crepitar do incenso parece um trovão contido. Cada sopro de fumaça é um pensamento que se dissolve. O arroz branco, sem tempero, sem excesso, apenas o suficiente. O monge segura a tigela como se fosse um presente, porque a primeira refeição do dia não é engolida, é honrada. Cada grão foi semente, chuva e colheita. Comer é um ato sagrado, mastigar é meditar. E o sabor é silêncio temperado com gratidão. Os olhos percorrem o papel como quem atravessa uma ponte entre o mundo e o sagrado. Os caracteres kanji não são apenas palavras, são portais. O sutra é lido sem pressa, sem ambição. Não para entender, mas para absorver. Como a água em pedra porosa. O conhecimento não se impõe, ele escorre e molda por dentro.
O som do sino não começa quando bate. Ele começa quando o silêncio o espera. Um único toque ressoa pelo templo, viajando pelas árvores, atravessando a pele e tocando o coração. Não é um chamado, é um lembrete. Ainda estamos aqui, ainda é manhã, e ainda há muito silêncio para ouvir. O pano desliza lentamente, traçando linhas sobre a madeira escura. Não há pressa, há presença. Cada movimento é uma oferenda ao momento. A poeira que sai do chão não é apenas sujeira, mas peso acumulado do dia anterior. A limpeza externa reflete a interna. O monge não limpa o templo, ele purifica a si mesmo, 1 centímetro por vez. O jardim não se move, mas nunca é o mesmo. As pedras foram colocadas há décadas, talvez séculos, mas a areia muda todos os dias. O monge, com um ancinho de madeira, desenha círculos ao redor das rochas. Não para que alguém veja, mas porque o vazio precisa ser organizado. Um traço, uma pausa, outra curva. O universo cabe em um quadrado de areia ribeirinha. Lá fora, o céu desenha sombras dançantes no chão. As nuvens passam como pensamentos, algumas leves, outras densas. O monge observa, sem desejar prender nenhuma delas. O tempo se move, mesmo quando não olhamos, e cada sombra é uma lembrança de que nada permanece, nem mesmo a luz. O céu ensina o que os livros não contam, a beleza da impermanência. Um pássaro pousa no telhado, rompendo o silêncio com um canto rouco. Não é uma invasão, é um lembrete. A gralha observa sem pedir licença. E o monge responde com o olhar sereno de quem entende que tudo o que vem tem lugar, até mesmo o inesperado. Porque no templo, até o acaso é parte do ritual. Nada é fora de lugar se o espírito estiver centrado. O tempo da contemplação externa termina. O monge cruza a soleira de volta ao interior, onde a luz do dia atravessa o papel shoji, como se o mundo lá fora quisesse entrar com delicadeza. O interior do templo não é apenas um espaço físico, é onde o mundo se cala para que a alma fale. Cada passo ressoa, e com ele, a promessa de silêncio renovado. O bambu mergulha e gira em círculos suaves. O som sutil do chazen batendo no chá verde preenche o ar. A água quente não ferve, ela canta. O ritual do chá não é sobre o sabor, mas sobre o gesto. Cada movimento é estudado, cada pausa tem sentido. O silêncio entre as ações é tão importante quanto o próprio preparo. O monge serve a si e à eternidade, com uma única xícara. Nem todos que chegam ao templo buscam respostas. Alguns apenas buscam um lugar onde suas perguntas possam respirar. O homem ajoelha-se sem dizer nada. Seus olhos carregam a poeira do mundo. O monge não pergunta, não julga. Ele apenas se curva em resposta, oferecendo o único conforto verdadeiro: presença silenciosa. Às vezes, ouvir sem falar é o maior ato de compaixão. As palavras dos ancestrais repousam em pergaminhos frágeis, pendurados como folhas que nunca caem. O monge caminha entre elas com cuidado, como quem pisa entre memórias vivas. Não é necessário ler para entender. A energia do passado ecoa nas fibras do papel, nas rachaduras da madeira, no aroma de incenso antigo. O presente reverencia o passado em cada passo dado em silêncio. O som profundo do boncho não apenas vibra, ele atravessa. Quando o tronco acerta o bronze, o mundo para. O som se propaga lentamente, como se tocasse as montanhas ao longe. Os pássaros silenciam, o vento escuta. Cada badalada marca mais do que o tempo. Ela marca o espaço interno, abre clareiras dentro da mente. O monge escuta com o corpo todo, pois o sino fala com a alma. O vento entra devagar, sem bater. As cortinas balançam como se dançassem para ele. O monge observa.
Não há nada para corrigir, nada para ajustar. O vento faz parte do templo tanto quanto o altar, e o movimento suave do tecido lembra que até o silêncio precisa respirar. No templo, tudo que é simples tem valor. Até uma brisa pode ser uma mestra. O pincel mergulha na tinta escura. Cada traço é uma respiração. A caligrafia não é feita com a mão, é feita com o espírito. Os ideogramas não são apenas palavras, mas caminhos traçados com intenção. Quando escreve, o monge se desfaz. É a tinta que pensa, o papel que sente. E mesmo que ninguém leia, ele continua, porque escrever também é orar, só que com os olhos abertos. O jardim não é só para contemplar, ele é um espelho da mente, e às vezes até um rato atravessa esse espelho. O monge não espanta, ele apenas observa. O rato come em silêncio, respeita o espaço. Ele também faz parte. Nada é impuro quando não há julgamento. O monge sorri, porque até os menores seres carregam o mesmo sopro de vida que move os deuses. E o silêncio os une. O rastelo desliza sobre a areia como se desenhasse ondas eternas. Nada é deixado ao acaso. As pedras são montanhas, os traços, os rios, mas tudo será desfeito em breve. E esse é o ensinamento maior. A beleza está no instante. O monge não faz para durar, ele faz para viver. Como o vento que toca e vai embora, o desenho da areia existe só até o próximo sopro. Pequenas mãos seguram uma flor como se fosse um segredo. O monge se curva, recebendo o presente como se fosse um pergaminho sagrado. A flor murchará, o gesto não. A criança não entende todas as regras, mas sente o essencial. A simplicidade do gesto é mais pura que 1000 orações. E o monge aprende com ela. Às vezes o mais iluminado é quem ainda não aprendeu a duvidar. O templo dorme, mas a lua não. Ela se deita sobre as telhas como um véu de prata. O monge observa, sem pensar, sem querer. Só contempla. À noite, o silêncio fica mais denso, como se a terra respirasse mais fundo. Não há medo, não há pressa, apenas presença. E ali, sob a lua, o tempo se curva. O templo é um com o céu. O monge é um com o agora. As velas acesas resistem à brisa como pensamentos persistentes. Cada chama dança em silêncio, revelando sombras que se alongam como memórias. O monge passa devagar e as sombras se curvam com ele. Aqui, a luz não afasta a escuridão. Ela apenas aprende a conviver com ela. A noite no templo não é medo, é abrigo. E entre sopros de vento, as chamas sussurram orações que nem precisam de voz. A cortina se move devagar, como se respirasse. O monge a observa e nela vê o tempo. Uma dobra para o passado, outra para o futuro, mas no meio, o agora. A cortina não escolhe direção, apenas dança. Assim deve ser a mente, assim é o silêncio. Ele não empurra, nem puxa, apenas permite. E quem o ouve encontra passagem entre o que foi e o que ainda não é. Não há arroz, nem chá, apenas o fundo visível da tigela. O monge a encara como se fosse um espelho, porque o vazio também é resposta. Ele entende que não se trata do que falta, mas do que há espaço para receber. A mente, quando cheia, transborda ruído, mas quando se esvazia, escuta, até o som do próprio coração virando brisa. O vazio é a presença mais sutil e mais completa. O bastão se aproxima. Por um instante, tudo para. E então, o som. Um único toque, longo, vibrante. Não se trata apenas do som que ecoa, mas do que vem depois. O silêncio mais profundo. O gongo é um suspiro do templo. É chamado e resposta. O monge ouve com o corpo, com a alma, e compreende. Às vezes, o universo inteiro cabe em uma única vibração. O monge deita onde o mundo termina e recomeça.
O quarto não tem porta, nem tranca, porque quem não tem o que esconder, dorme aberto para o universo. Ele repousa sem desejar o sono, e ainda assim, o sono o visita. Os sonhos não vêm como imagens, mas como sensações. A paz não se escuta, ela se dissolve, e ali, em um lugar sem nome, o monge desaparece para dentro e se encontra. O jardim se apresenta como um sussurro, nem flor, nem folha. Apenas formas borradas pela névoa. É o sonho do monge, onde tudo é familiar, mas nada se explica. Ele caminha entre pedras que não existem, escuta pássaros que nunca cantaram. E ainda assim, compreende. Porque o sonho não fala com a lógica, fala com a essência. Neste jardim invisível, cada passo é um pensamento, cada curva, um ensinamento que não precisa ser dito. Sombras se alongam como braços do tempo. O monge sonha com um bambuzal onde não há vento, mas as folhas se movem. Ele anda entre elas e percebe: as sombras são suas. São as dúvidas antigas, os erros que não doem mais, mas permanecem. Não há medo, apenas reverência. Porque até a sombra, quando observada com atenção, é parte da luz. E o bambu, por mais que se dobre, nunca se parte. Ele chega a uma ponte. Não há rio abaixo, nem terra firme além. Só a ponte e o vazio. O sonho não exige explicação. O monge sabe, é a travessia que importa, não o destino. Com passos calmos, ele anda sobre o nada. Cada passo ecoa um pensamento deixado para trás. A ponte não leva a lugar algum, leva apenas ao agora. E no agora, o vazio se torna presença, e a travessia se torna ele mesmo. Uma voz chama, suave, sem pressa, sem rosto. O monge não tenta vê-las, apenas escuta. Ela não diz palavras, mas ele entende. Entende porque no sonho, o som não precisa de forma. A mensagem vem direto ao coração. E o que ela diz não é um conselho, nem uma ordem. É lembrança de quem ele é, de onde veio, de onde todos viemos. A voz some, mas o eco permanece. Os olhos se abrem devagar. Não há pressa. O mundo real volta como uma brisa. A almofada de palha sob a cabeça, o chão de madeira sob o corpo. Ele não se espanta, porque nunca esteve perdido. O sonho foi jornada, mas o despertar é o destino. E nesse instante sagrado entre o sono e a vigília, ele respira fundo. A paz não está nos sonhos, está na forma, como se volta deles. E ele voltou, inteiro. Amanhã retorna com seus gestos repetidos. A tigela, o arroz, o silêncio. Mas algo mudou, não no mundo, e sim nele. O monge serve-se sem pressa, como quem respeita o alimento e também a espera. Porque comer, para ele, não é saciar o corpo, é lembrar que se está vivo. E a vida, mesmo simples, quando olhada com olhos novos, é um milagre que se repete sem cansaço. O templo acorda como uma montanha, devagar, mas firme. Cada monge faz seu papel, varrer, servir, calar. Nada é pequeno demais quando feito com atenção. O som das vassouras, o farfalhar das folhas, o cantar dos galos distantes, tudo isso compõe uma melodia sem instrumentos. A rotina, para quem a observa, é monótona. Para quem a vive com presença, é sagrada. Do alto da montanha, tudo parece quieto, mas o silêncio não é ausência, é escuta. A floresta escuta, o vento escuta, a própria terra escuta. O monge em pé no pátio também escuta. Ele não espera respostas, só compartilha o vazio. Porque há momentos em que o mundo não fala, mas responde. E a resposta não vem em palavras, vem em paz. O último som do dia anterior volta, o gongo. Mas agora, ele não marca o fim, e sim o início.
O som se espalha como água, preenchendo cada canto do templo e da alma. Ele lembra que tudo recomeça, que cada ciclo, por mais idêntico, é novo, e que cada batida é um lembrete. Viver com atenção é viver plenamente, mesmo em silêncio, sobretudo em silêncio. E no fim, silêncio, não como ausência, mas como presença total. O monge medita, e tudo ao redor parece parar. O vento respeita, os pássaros observam, até o tempo parece inclinar-se, porque ali, naquele instante imóvel, existe algo maior do que palavras, imagens ou sons. Existe a aceitação, a paz e uma vida que, mesmo invisível aos olhos do mundo, ilumina tudo ao seu redor. Ao final desta jornada pelos sussurros do Japão feudal, entre montanhas silenciosas e passos contidos, fica a pergunta que não precisa ser dita. O que você ouviu no silêncio? Nem sempre é preciso falar para entender. Às vezes, basta escutar com o coração aberto. O monge que percorreu estas cenas não é apenas uma figura do passado. Ele é um espelho do que ainda pode habitar em nós. Um lembrete de que o mundo grita, mas a alma sussurra. E é no silêncio que ela revela sua verdade. Se essa história lhe trouxe calma, reflexão ou um breve alívio no meio do barulho do dia, que ela possa te acompanhar além do vídeo. Que os sons suaves do lo-fi e as imagens criadas pela sua mente continuem ressoando mesmo após o último frame. Respire fundo, feche os olhos e leve com você não apenas o som, mas o vazio fértil entre os sons. Afinal, às vezes, é no mais profundo silêncio que moram as respostas que há tanto tempo buscamos. Nos vemos na próxima história.